Bom dia, meu povo. Eu quero falar algo de Deus para todas as pessoas que possam me ouvir. Mas antes, compartilhe esse vídeo para seus amigos, para seus irmãos, a sua família, que é muito importante para nossas vidas. Quer falar sobre Deus, o que Deus pode fazer com esta nação, com as nossas vidas. Ele é o único que pode nos proteger. Ele é o único que pode fazer com que nós vivemos bem, sem precisar atingir e nem sequer ofender a ninguém. Porque o próprio Jesus, ele diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós não amarmos a nós mesmos, como nós podemos amar os nossos irmãos? E se nós não amamos a nós só temos que levar à ruína aos nossos irmãos. Mas Jesus, ele não nos ensinou essas coisas quando ele esteve aqui na terra. E a Bíblia é uma faculdade para nossas vidas. Todos que pegam as Escrituras Sagradas, palavras do passado e palavras de hoje, porque o nosso Deus, ele é o Deus de ontem, de hoje, e é o Deus eternamente, porque ele é o único, não há outro. E se nós só confiar e fazer o que ele nos mandou que a gente fizesse para agradar o coração dele, então ele chama todos aqueles que fazem o bem, aqueles que fazem o que é correto aos olhos de Deus, ele chama de amigo, como ele chamou Abraão de amigo, ele chamou Moisés de amigo, aqueles que fizeram a vontade do Pai. Então eu quero falar para os irmãos, como diz, povo de Deus, se arrependa dos seus maus caminhos. Porque nós, para herdar a vida eterna, nós temos que se converter verdadeiramente. Nós temos que ser convertidos a Deus. Nós temos que se converter em Jesus. Jesus, ele morreu, derramou o sangue dele na cruz. Ele sofreu por mim e por todos. Então, nós temos que fazer sofrer pelos nossos irmãos, perdoar os nossos irmãos e fazer tudo aquilo que agrada ao coração de Deus. E se a gente pensar e olhar para o que está acontecendo na face da terra, nós não estamos agradando a Deus. Nós estamos, as pessoas que estão fazendo algo detestável aos olhos de Deus, não está trazendo alegria. O Espírito Santo está triste. O Espírito Santo está triste, ele está triste com o que está acontecendo na face da terra. Cadê o ensinamento da igreja? Cadê o ensinamento que você ouviu? Cadê a palavra do Senhor que você leu, que você colocou no seu coração e agora jogou fora? Ou colocou um pano sujo e colocou tudo aquilo pelo ar? Esqueceu que Deus é o único, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus ele faz o que ele quer, ele fala o que ele quer, porque tudo pertence a ele. É o Senhor que faz aquilo que ele quer, não é eu nem ninguém que possa mandar em Deus. Deus manda em todos nós. E nós temos que olhar para a nossa vida e saber que nossa vida é igual uma espuma de sabão. Que na mesma hora que nós fazemos aquela bolinha e ele fica aquela bolinha brilhando e ele sobe aos ares, quando chega em pouco, estoura. E nós somos assim. Uma hora nós estamos aqui, daqui a pouco nós não existimos mais. E o que você leva? O que é que você vai levar depois que você morre? O que você vai apresentar a Deus? Você vai apresentar guerra, terror, sofrimento, ódio, calúnia, mentira, profecias falsas. É isso que você vai apresentar na presença do juiz. A Jesus, que ele vem como juiz, ele vem com todo o poder que o Pai deu a ele como juiz para nos julgar. Quando você chegar, ou eu chegar na presença do Criador, o que é que nós vamos apresentar a ele? Nós vamos chegar lá com ódio, com mágoa, com rancor, com mentira, com profecias falsas. É isso que você vai apresentar ao Criador.
E se você for apresentar todas essas coisas ao Criador, você vai para onde, meus irmãos? O que poderás acontecer com você após a morte? Lembre disso, meus queridos. Lembra disso que depois da morte leva-se a juízo. E só há dois caminhos, inferno e céu. Só há dois caminhos, então nós temos que se reconciliar, nós temos que se converter antes de morrermos. E está bem claro. Eu gostaria de mostrar para os irmãos o que fala a Bíblia Sagrada. Se a gente for, meus irmãos, para a Bíblia Sagrada, aonde fala em Hebreu 12, 6, 7 e 8, aonde fala em Efésios 4, 21, Deuteronômio 18, 20, 21 e 22, Mateus 23 até o 39, Mateus 24, de 1 até o 13, Jeremias 35 em diante, Mateus 9, 10 e 26, e Isaías 30, 1, 2, 3 e 4, e depois vai o 9. E Mateus 6 até o 19. E Filipenses de 1 a 10. Meus irmãos, são textos que Deus aqui está nos ensinando o que nós devemos fazer para agradar o coração de Deus. E ainda tem Salmo 101, 7, tem Romanos 1, 28, tem Provérbios 19, 5 e tem Sofonia 3, 13. Todos esses textos se levam a gente querer se arrepender dos nossos maus caminhos e fazer tudo aquilo que agrada a Deus. E tem Provérbios 6, 16 e tem Salmo 178, 36. E ainda tem Mateus 9, 18 a 26. Tudo isso são textos que eu estou dando aos irmãos, para que os irmãos, aí mesmo onde você estiver, você está nessa barraca, aí, está nessa barraca, então junto com todos que estão aí com vocês e vai examinar essas palavras. Sente, faça uma roda, esqueça do que vocês estão agora fazendo, mas vá para a palavra, se reúnam aí onde você está e veja o que Deus vai falar com cada um de vocês, meus irmãos. Eu não estou dizendo que os irmãos não possam fazer isso que os irmãos estão fazendo, que cada um vai prestar conta a Deus de tudo que nós fazemos aqui na terra. Agora, os irmãos, vejam muito bem, o que fala é Isaías 30, de 1 até o 9. Veja o que diz, meus irmãos. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim. Deus, eles estão falando, dizendo aqui, aos filhos rebeldes, que estão aí na rua, tomando conselho, mas não dele, não do Senhor. E que se cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito. Vocês estão aí sendo cobertos com cobertura de homem, mas não do Espírito de Deus. Para acrescentar pecado sobre pecado. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui em Isaías 30. Vocês estão aí atrás do homem, e aí estão atrás de pecado sobre pecado, que desceram ao Egito sem pedirem a permissão e o conselho de Deus, mas sim foram procurar o conselho de Faraó, para que descesse ao Egito, porque a força de Faraó vos tornará em vergonha, meus irmãos. Faraó vai botar vergonha sobre vergonha e pecado sobre pecado, meus irmãos. Leiam a palavra, meus irmãos, porque os seus príncipes já estão em Joá, e os seus embaixadores já chegaram e todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá
nem de ajuda, nem de proveito, mas porém de vergonha própria. Vocês estão passando vergonha, meus irmãos. Vocês estão sendo envergonhados, meus amados. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Vocês estão atrás de Faraó, para que tudo venha envergonhar o nome de cada um de que diz, eu sou cristã. Meus irmãos, olhem o que vocês estão fazendo. Sentem, por favor. Sentem aí em roda, se vocês estiverem me ouvindo, e faça uma vigília aí diante de vocês. Pegue a Bíblia Sagrada e vá ler cada texto que eu enviei aí para cada um de vocês. Aí, meus irmãos, você veja o que ainda diz o versículo 9. Porque este é um povo rebelde, filho mentirosos, filho que não quer ouvir a lei do Senhor. Isaías 30, capítulo 30, versículo 9. Ainda diz, porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, que não querem ouvir a lei do Senhor. E a lei do Senhor é pregar o evangelho. A lei do Senhor é levar a mensagem dele. A lei do Senhor é testemunhar que Jesus morreu por nós. A lei do Senhor é acompanhar, porque Jesus disse, aquele que quer vir a mim, carregue a sua cruz e siga-me. Se a gente não carregar aquela cruz, esta cruz, se a gente não jogar o pecado da gente para cima, e se a gente não se ajoelhar, se a gente não se ajoelhar e pedir perdão ao nosso Criador, e chegar a Ele e dizer, Senhor, estou aqui, perdoe as minhas falhas, perdoa as minhas transgressões, perdoa os meus erros e os meus pecados, eu estou aqui diante de Ti, Senhor, me rendendo a Ti, para Te pedir, porque eu sei que só o Senhor pode me perdoar, e só o Senhor pode fazer eu ser salva. Porque a salvação só vem de Jesus. Mas se a gente continuar fazendo, meus irmãos, tudo aquilo que Deus não quer, meus irmãos, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Meus irmãos, é muito sério a palavra do nosso Deus, é muito sério mesmo, meus queridos irmãos. Eu queria mostrar mais uma palavra aqui para os irmãos, onde fala Deuteronômios 18. Deuteronômio 18, de 20, 21 e 22. Bora para a palavra para ver o que é que Deus fala aqui, viu, meus queridos? Aqui para todos nós. Veja bem o que Deus diz aqui em Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não tenho mandado falar, ou que fala em nome de outros deuses, tal profeta tem que morrer. É a palavra do Senhor. Muitos profetas que dizem que são profetas, estão aí profetizando a morte de A, profetizando a morte de B, mentindo, dizendo que o presidente ia ganhar, mentiu, encheu o ego do presidente, ele achando que ele ia ganhar, mas tudo que nós fazemos tem que ser pelo mandado de Deus. Deus coloca quem Ele quer, Deus faz o que Ele quer, e tudo é de Deus. O Brasil é de Deus, a nação é de Deus, o presidente pertence a Deus, nós pertencemos a Ele, a nossa vida é dele, o ar que nós respiramos é dele. Então Ele faz tudo o que Ele quer, porque Ele é o dono de todas as coisas. Não queira profetizar aquilo que Ele não mandou.
Ele não disse, profetiza, Deus não fala todo dia nem toda hora, Deus fala aqui na palavra. Aqui o ensinamento é aqui, tudo que nós queremos está aqui. Aqui a Bíblia Sagrada é uma faculdade para a gente aprender dele. Se vocês que estão aí na rua não levaram proveito, não aprenderam nada do Criador, de nada vale existir. Então nós temos que se arrepender e fazer como 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele está dizendo o meu povo, que se chama pelo nome dele, orar, se humilhar, se ajoelhar, chorar, pedir clemência a ele, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter, aí é que ele escuta as nossas orações. E depois ele ainda vai falando aqui, meu irmão, porque eu só li Deuteronômio, o 20. Agora vamos ver o 21 e o 22, o que é que o Senhor diz. O que é que o Senhor fala mais aqui? E se disserem no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor nos falou, quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder, assim esta palavra que o Senhor não falou com soberba e falou tal profeta, ele não tem temor nenhum de Deus. Se ele com a soberba dele, soberba, ignorância, quer se achar o bambambam e dizer para a nação, para todos ver, dizer, eu estou falando isso e isso porque foi Deus que falou comigo, e estiver mentindo, esse profeta tem que morrer, porque se não se cumprir aquilo que ele disse que foi Deus que mandou, você será envergonhado. Meus irmãos, tenha cuidado com o que vocês falam, meus queridos. Vá para a Bíblia, meus irmãos. Não fique se enchendo de ego, querendo ser aquilo que você não é, aquilo que eu não posso ser. Eu não posso chegar para aqui e falar algo, falar para toda a nação ouvir, todo o Brasil ouvir, e dizer assim que Deus mandou eu falar isso. Eu estou falando o que está escrito aqui, ó. Aqui, ó. É o que está escrito aqui, o que eu estou falando. Eu estou falando não de mim mesma, mas o que Deus colocou no meu coração para mostrar aos meus irmãos que Deus ele é perfeito, Deus ele é santo, santo, Deus ele é poderoso, é majestoso, Deus é o general de guerra, ele quando se ira sai fogo pelas narinas e ele derrota, se ele quiser mandar fogo e descer e destruir com tudo ele faz, porque ele é dono de todas as coisas, mas ele ainda é misericordioso, ainda tem amor para com ele, porque ele quer que todos se arrependam e sejam salvos. E como eu gostaria, meus queridos, que estão me ouvindo neste momento, eu gostaria que meus irmãos ouvissem essas palavras, que meus irmãos se arrependessem, cada um pegasse a sua cruz e seguisse a Jesus. Meus irmãos, veja o que fala em Isaías 30, veja o que diz, não queira ser envergonhado, meu irmão, como um profeta envergonhado diante de Deus. Mas queira ser, Senhor, queira ser, meus irmãos, não só um profeta, mas chamado filho do Deus Altíssimo. Não queira mentir, meu irmão, porque a mentira não pertence a Deus. Deus ele é verdadeiro, ele é justo. Deus é sincero. E o Espírito Santo que Jesus derramou, quando ele subiu ao céu, ele subiu e disse, eu não deixarei nenhum de vocês órfãos, mas eu derramarei o Espírito Santo em toda a carne. Então Jesus, ele derramou o Espírito Santo sobre todos aqueles que desejam ser salvos. E aí o Espírito Santo agora que estava dentro de você, como é que ele fica, meu querido?
ele sai, meu amigo. Ele sai do seu coração. Ele não te protege mais, porque o Espírito Santo, ele é santo, santo e santo. Então ele vai chorar, ele vai gemer. Ele geme quando ele vê aquele que Jesus derramou o Espírito Santo, aquele que Jesus sofreu na cruz, aquele que Jesus derramou o sangue para nos salvar. E aí ele viu você aceitar Jesus de todo o seu coração. E agora está sendo envergonhado, está fazendo tudo aquilo que Deus não mandou. Sujando o nome de Cristo, dizendo eu sou crente, eu sou evangélico. Mas está sujando o nome do verdadeiro Deus. Mentindo, falando, fazendo tudo aquilo para você ser envergonhada. Meus queridos irmãos, de todo o meu coração, eu desejo para cada um de vocês que estiver me ouvindo, que estiver ouvindo esse vídeo, por favor, passando de um para outro e vá mostrando o que Deus fala com você nesta manhã. Se arrependa, meus queridos. Pegue a sua bandeira e vá para casa. Chegue em casa, tome um banho, se ajoelhe e vá chorar aos pés do Senhor. Que ainda é tempo de você se arrepender e Jesus te perdoar. Meu querido, o homem não pode nos fazer nada, 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 nada. Pode ser o melhor presidente, o melhor governador, o melhor prefeito, o melhor vereador, o melhor senador, o melhor deputado. Ele pode ser o bom, mas o bom mesmo é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É esse que faz tudo aquilo que o agrada àqueles que o adoram a Ele. E vamos adorar o Rei dos Reis, Senhor de Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus está às portas, meu querido. Jesus está à porta. Se Jesus chegar e você tiver sem óleo na candeia, se você não tiver reserva, Senhor amado, para onde você vai, meu irmão, você vai bater na porta e o Rei dos Reis vai dizer, não te conheça. Então, meus irmãos vão para casa, encher suas botijas de óleo, vão pegar... Paizinho querido, coloca reserva, meu irmão, para que não falte o óleo, para que o Espírito Santo não se envergonhe de cada um de nós, meus irmãos. Porque Jesus, ele foi tão bom que ele derramou o Espírito Santo para todos nós. E nós não podemos estar fazendo algo para entristecer o nosso Criador. Aquele que olhou para a terra e não achou ninguém para salvar ninguém. Mas o filho dele disse, Pai, eu vou porque eu amo a este povo que o Senhor criou. E Jesus, ele veio à terra como homem, sofreu como um homem, sofreu, foi morto, sepultado e ressuscitado por mim e por você. E aonde está a sua fé, meus irmãos? Aonde está a sua fé? Então eu te peço pela hora que é, se arrependa enquanto há tempo. Povo de Deus, se arrependa enquanto há tempo, porque o tempo é agora. E eu agradeço a minha oportunidade de colocando um abraço para todos que estejam me ouvindo. E que vá, siga Jesus. Este é o caminho. Siga a Jesus, se arrependam. Se arrependam dos seus maus caminhos e siga o caminho de Jesus, porque só Ele tem vida eterna para nos dar. Um beijo e um abraço.